Oi minhas estrelas, tudo bom? Eu espero que sim, eu sou a Min e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pintar pele no meu estilo. Espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Eu usei uma paleta de cor específica e eu vou deixar ela salva dentro de uma pasta no Drive com o link na descrição para vocês poderem usar se vocês quiserem. Aqui eu circulei e apontei que a primeira cor é a cor da luz, a segunda é a base, a terceira é blush, que se você coloca no rosto, em lugar sensível, a outra é uma sombra, a outra também é sombra e essa azul é tipo reflexo da luz que você vai colocar na sombra. Vocês vão entender melhor na hora de pintar. Eu comecei pintando a base com uma segunda cor que eu mostrei para vocês. Todos os pincéis que eu uso vão estar na descrição do vídeo e dentro da pasta tem um vídeo ensinando vocês a adicionar os pincéis ao Ibis Paint. Uma dica é vocês usarem o Ibis Paint normal e não o pirata, porque ele não dá para adicionar pincéis personalizados. Então vocês vão ter que sofrer um pouquinho vendo anúncios para liberar os pincéis. No vídeo eu usei técnicas que eu já ensinei para vocês sobre a multiplicação, que é colocar a line em multiplicação para poder adaptar a cor embaixo. Eu ensino isso em todos os vídeos que eu pinto pele, então se vocês prestarem atenção vocês vão entender. Depois de pintar a base, eu usei o pincel aerógrafo e a cor do blush para poder colocar no rosto, como eu tinha dito antes, e nas pontas dos dedos. Eu também dou um ajuste na cor da base, que eu achei muito cinza depois, então em saturação, caso vocês queiram saber. Depois comecei a sombrear algumas partes do rosto. Vocês podem notar que eu não coloco muita sombra, porque esse é o meu estilo de desenho. Eu coloco sombra apenas no nariz, perto dos olhos e a sombra do cabelo. Também tem a sombra da roupa, que a roupa está perto do rosto, mas vocês podem anotar e prestar atenção nos lugares onde eu adiciono sombra, porque são os lugares que eu sempre coloco sombra. É o meu estilo, é um estilo anime misturado com um webtoon, alguma coisa assim. E não é muito realista, então por isso não tem muita sombra.
Eu usei a segunda base de sombra para poder, com o pincel aerógrafo em algumas partes ali para ficar algo mais suave. Eu também modifico depois a cor novamente no tom em saturação, porque eu estava achando muito escuro. A segunda sombra ela é colocada só em alguns lugares onde recebe muita sombra mesmo, para poder ficar uma segunda camada de sombra e algo mais legal, algo mais real, né? É o meu estilo, eu não sei explicar exatamente como as coisas são, mas é isso aí que as coisas são. São poucas as partes que eu passo o pincel borrar, porque realmente esse estilo não pede muito esse pincel. O que eu uso espalhado, eu uso o pincel aerógrafo. Depois de esparramar algumas sombras, eu uso aquela cor que eu falei que era de luz. E passo em algumas partes do rosto que eu acredito que recebe luz. Eu também coloco um pouco de luz ali entre o nariz e os olhos, para dar um relevo e também porque faz parte do meu estilo. Eu sempre uso isso. Vocês podem reparar no meu perfil do Instagram que vai estar aqui embaixo. Put your head on my shoulder. Depois que você coloca a luz e a sombra, você já vê que o estilo vai ganhando uma forma. Eu também pintei os olhos e a boca como um bônus, mesmo que não seja parte da pele. Eu gosto de pintar o olho totalmente de branco e depois a cor original. Depois eu vou na paleta do roxo, escolho uma cor roxa quase cinza e coloco no efeito multiplicar e passo um pouco embaixo dos olhos para dar uma sombra bem bacana. Vocês vão ver aí.
A boca eu gosto de algo mais suave, mais delicado, então eu uso o pincel aerógrafo. Também coloco em algum efeito para poder multiplicar com a pele e diminuir a opacidade. Depois eu coloco brilho em poucas partes do rosto, mas se vocês seguirem vai ficar parecido.
Não tem muito segredo, é só vocês acompanharem exatamente o que eu faço no vídeo. Eu quase fiz esse vídeo sem gravar áudio porque eu achei que não precisava. O Ibis Paint é uma ferramenta ainda mobile, por mais que seja a que a gente mais usa, mas ela falta muito ainda em pincéis, em coisas que a gente precisa em comparação para PC. Por isso que eu fico às vezes com dificuldade, porque eu desenho mais no computador, eu faço mais tutoriais no celular, mas desenho mais no computador. Então, em questão de diferença, ele falta muito em alguns aspectos. Mas a gente espera que isso conserte no futuro para poder ele competir com aquele lá da Apple, eu esqueci o nome. Depois vocês vão usar o pincel aerógrafo para passar o azul nas sombras, que eu esqueci de falar lá atrás. Mas um pouquinho do azul para ficar uma cor mais realista. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado e espero que vocês tentem também. Se vocês conseguirem, não esqueça de me marcar no Instagram para eu poder ver. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo tutorial.